Ok, então nessa aula de hoje eu vou fazer uma revisãozinha do que a gente fez na última aula, ok? Que foi voltar aqui. Eu comecei com a segunda lei da termodinâmica, depois entropia, ok? Então, a segunda lei, só lembrar o que é importante aqui são os enunciados. É uma maneira de introduzir, né, a, a segunda lei. A segunda lei ela tem muitas, ok? Muitas abordagens, ok? Então, duas delas, o enunciado de Kelvin Planck, que diz que é impossível construir uma máquina térmica aqui, que vai transformar, cujo efeito, único efeito vai ser de transformar, ok? De fornecer trabalho, ok? Igual ao calor que ela recebe de uma fonte a temperatura alta, quer dizer, de uma fonte, ok? De um reservatório quente. Então, isso quer dizer que é impossível ter uma eficiência. Isso aqui, já que a eficiência é o que você obtém sobre o que você fornece, W é igual a Q, H, quer dizer que essa eficiência é igual a uma eficiência de 100%, então é impossível pelo enunciado de Kelvin Planck. Outro enunciado, que é de Clausius, então é sobre refrigerador. É impossível construir um dispositivo que vai operar segundo um ciclo. Aqui também, ok? É sobre ciclo, ok? Você vai cujo único efeito seja de transferir calor, ok? 100% integralmente de uma fonte fria para uma fonte quente, ok? Então, aqui é o coeficiente de desempenho, e esse coeficiente infinito é impossível. É isso que está dizendo o enunciado de Clausius. E aí eu comecei a mostrar, me enrolei um pouquinho, aí eu estou voltando aqui sobre como demonstrar que uma uma máquina, por exemplo, aqui um refrigerador que viola o enunciado de Clausius, ok? Implica uma violação também do enunciado de Kelvin Planck, ok? Então, a gente tem um refrigerador aqui que viola, ou seja, que transfere integralmente o que é calor de um reservatório a baixa temperatura para um reservatório a alta temperatura, sem produzir, ok? Sem precisar de mais nada, e num ciclo, então, só faz isso, transferir 100% do calor recebido para um reservatório a alta temperatura, e a gente tem aqui uma máquina que funciona, ok? Que não viola nenhuma lei, e que vai pegar calor aqui de uma fonte quente, que vai rejeitar no reservatório a baixa temperatura uma quantidade de calor que é igual ao que o refrigerador ele transfere, ok? E ele fornece um trabalho que está ok, o trabalho, então, vai ser a diferença entre QH e QL, e como o calor transferido aqui é igual ao transferido para cá, ok? Então, a gente vai, não acontece nada aqui, o calor líquido é zero, então, a gente vai colocar aqui, fazer uma máquina grande, ok? Que vai incluir a o refrigerador. Aqui seria a máquina de Carnot que funciona em ciclo refrigerador, ok? Já que ela é reversível, a gente pode fazer ela funcionar em um sentido ou no outro. E essa máquina, então, a gente vê aqui que ela vai fornecer, então você pode ver aqui, essa aqui é a superfície de controle, a máquina está dentro, e aí você não tem nenhuma, ou seja, você tem, o resultado é um trabalho que é fornecido, simplesmente você faz a diferença entre o calor aqui fornecido pelo reservatório e ao reservatório. Então, a diferença entre esses dois é o trabalho. Então, essa aqui claramente é uma máquina. Deixa eu colocar aqui. É uma máquina que você tem que recebe um calor líquido e que transforma em trabalho, ok? Então, essa aqui é uma eficiência de 1, né? W igual a Q. Então, isso aqui é impossível e viola o enunciado de Kelvin Planck, ok? Então, isso mostra que um enunciado, na verdade, é equivalente a outro, ok? Aí, depois, a gente viu... Essas aqui são as introduções, mas é importante ter
essas noções, ok, do que é possível, não possível, ok? Aqui a gente tem o ciclo de Carnot, que é um ciclo constituído de 4 processos, ok? Que são uma expansão isotérmica, seguido de uma expansão adiabática, seguido de uma compressão isotérmica e de outra compressão adiabática que faz o sistema voltar a seu estado, ok, inicial. Então aqui mostrado com um sistema cilindro-pistão, ok? E esse ciclo de Carnot, ele é reversível, ok? A cada momento você pode fazer um processozinho que você está fazendo num sentido, por exemplo, aqui de expansão isotérmica, você pode fazer ele voltar como uma compressão isotérmica, ok? Aqui, expansão adiabática, então você pode fazer na forma, ok, de uma expansão, de uma compressão adiabática. Então, você tem um processo, basicamente, ok? Se você tem aqui um diagrama PV, aqui a temperatura alta, aqui a isoterma, de temperatura baixa, ok? Se eu fizer um diagrama PV, por exemplo, e a gente faz depois outros diagramas, mas no PV seria isso, ok? Aqui é P, aqui é V, por exemplo, e a gente tem essas isotermas aqui, e aí você vai ter um processo que vai, o processo expansão isotérmica, então vai ser uma expansão, ou seja, o volume específico vai aumentar, ok? A pressão vai diminuir. Então, você tem o estado 1, você tem o estado 2, aí depois você vai ter uma expansão de novo, ok? Só que ela vai ser adiabática, ok? Depois, deixa eu ver aqui, você vai ter uma compressão, ok? Seguindo essa isoterma para 4, e aí você vai ter aqui Q 4, 4, 1 igual a 0, ok? Adiabática igual a 0, aqui Q 2, 3 igual a 0, ok? E aí você, a cada processo aqui, você está indo para cá, você pode fazer a mesma coisa no sentido contrário, é completamente reversível, ok? Então ele pode funcionar ou no sentido máquina ou no sentido refrigerador, ok? Então esse é o ciclo de Carnot, e ele é importante porque é um modelo, okay, de máquina real, e a gente pode mostrar particularmente que é impossível construir um motor que opere entre dois reservatórios térmicos dados, ou seja, isso quer dizer que você tem temperatura alta e temperatura baixa, ok? Que são esses, ok? E que seja mais eficiente que o motor reversível operando entre os mesmos dois reservatórios. Então, particularmente, um ciclo de Carnot é um exemplo desse motor reversível. E a gente pode mostrar, então a gente mostrou isso, e seguindo esse mesmo raciocínio, já que você não pode ter um motor com uma eficiência maior, ok? Um motor real com uma eficiência maior, então quer dizer que todos os motores que operam, segundo o ciclo de Carnot, entre esses dois reservatórios térmicos, um ATH, outro ATL, ok? Eles vão ter o mesmo rendimento térmico, ok? Então, o rendimento térmico é eta igual a o trabalho sobre o calor que você fornece, né? Então, ele vai ser inferior ou igual a 1, é igual, não, desculpa, ele não vai ser igual, ele vai ser sempre inferior a 1. Então, o ciclo de Carnot aqui, eu desenhei ele em cima, e na verdade, como a gente tem que eta é igual a W sobre KH, é igual a W vai ser QH menos QL, ok? Sobre QH. Só mostrar aqui o que é isso, eu não sei porque estou escrevendo vermelho. Então, você tem aqui o reservatório a temperatura alta, o reservatório a temperatura baixa, a sua máquina, vamos dizer que ela funciona em... Enquanto eu vou fazer ela. Máquina, então ela pega QH da fonte quente, ela rejeita QL na fonte fria e ela produz W,
que é igual a QH menos QL, ok? Chamando sua atenção sobre quando a gente estudou a primeira lei da termodinâmica, então aqui tem uma variação de convenção, né? Porque aqui o que estou escrevendo são os módulos, né? Porque, na verdade, você vai... Por exemplo, essa aqui é a primeira lei, né? Só uma digressãozinha aqui. Primeira lei, você tem aqui a variação de energia, ok? Ciclo, ela é igual a zero. Então, a gente está trabalhando em um ciclo também. Esse aqui é num ciclo, ok? Então, a gente tem que a variação de energia interna é zero e é igual ao trabalho menos, desculpa, o calor transferido menos o trabalho realizado, né? Então, num ciclo, a gente tem que a quantidade total de trabalho é igual aqui, ok? Aí a gente vai ter aqui o que líquido vai ser o quê? Você tem numa máquina assim, ela recebe, então, é mais, eu vou colocar em valores absolutos aqui, mais que H, ok? Acontece que QH é positivo, depois eu vou botar os valores absolutos, é igual a QH, ok? Só que aqui, ela recebe, a gente pode dizer que é, pronto, é isso, né? Que é equivalente a escrever que é QH, que eu não vou escrever porque justamente a gente está usando assim esse QL, ok? Você pode reconhecer aqui W é igual a QH menos QL, W é igual a QH menos QL, mas aqui QL claramente é o valor absoluto de QL, porque do ponto de vista do sistema, ele seria negativo, ok? Mas como a gente faz? Refrigerador, máquina, etc. Então, sempre se lembrar dessa aqui. Essa aqui é a primeira lei, tá certo? E normalmente o que diz que, ok? Quando você faz, você vai a rigor que é igual a QH mais QL, tá certo? Só que QL e QH podem ser positivos ou negativos. Quando a gente fala aqui das máquinas, a gente está usando outra convenção. Então, é um pouquinho confuso, ok? Mas lembrar que aqui, assim, QL aqui é... Ok? Então, assim, voltando ao ciclo de Carnot, a gente escreve, então, que a eficiência é igual a QH menos QL sobre QH, ou seja, é igual a 1 menos QL. Por enquanto, é geral, né? É uma máquina, ok? Motor real, não, ok? Então, porque a expressão é essa, é 1 QH sobre QH menos QL sobre QH, ok? E a gente, para Carnot, ok? O que a gente vai mostrar, a gente vai escolher, na verdade, uma função, ok? Para Carnot, a gente vai dizer que QL sobre QH é igual a TL sobre TH, ok? Então, isso aqui é só para Carnot, e isso define, ok? Uma escala absoluta de temperatura. Aqui é só relação, mas foi mostrado, ok? Eu não demonstrei, mas que vale essa temperatura em Kelvin, ok? É definida, então, pela... A gente mede ela e define ela. Mede ela com o termômetro de gás ideal, tá certo? E se a gente fizer um ciclo de Carnot com gás ideal, a gente vai chegar a essa aqui, então, que é T em Kelvin, ok? Então, T em Kelvin é entre 0, é sempre positivo, ok? E o zero absoluto é justamente a temperatura do reservatório, do reservatório a baixa temperatura, ok? Se você tiver um TL igual a zero, se você tiver TL igual a zero, obviamente que aqui não vai ser TH, né? TL igual a zero, então você vai ter, ok? TL tende para 1, então aí você vai ter a sua eficiência que vai tender a TL tende a zero, a eficiência vai tender a 1, ok? Então, realmente, é só assim que você vai chegar a essa eficiência desejada, ok? É colocando a máquina com um reservatório de baixa temperatura igual a zero,
ok? Temperatura igual a zero. É isso que define, na verdade, a escala absoluta de temperatura, ok? Então, essas aqui são expressões, desculpa, expressões bastante qualitativas, o que da segunda lei. E aí, para começar a fazer, e particularmente a gente está trabalhando em ciclos, ok? Tudo que foi feito aqui, a gente está falando de um ciclo, não pode acontecer isso, não pode acontecer aquilo. E os processos reais que a gente vai usar são processos que vão de um estado para outro, e a gente precisa também de poder manipular quantitativamente o que esses conceitos relacionados à segunda lei. Então, a gente vai falar, então, introduzir uma nova grandeza, que é a entropia, começando pela desigualdade de Clausius, ok? Onde a gente mostra que todos os ciclos vão verificar essa desigualdade de Clausius, que é integral, esse círculozinho aqui, quer dizer que é sobre um ciclo, ok? Dessa quantidade aqui, delta Q, ou seja, durante o ciclo toda, você faz a integral, ok? Então, a cada transferência de calor que tem à temperatura T, ok? Então, você vai somar sobre todo o ciclo, e quando você faz a integral sobre um ciclo, você vai mostrar que essa integral é ou igual a zero ou inferior a zero. Ela não pode ser positiva, ok? Então, e essa aqui a gente mostrou para todos os ciclos, se seja ciclos reversíveis e irreversíveis, tanto de máquinas, ok? De motores e de refrigeradores. Ok? Então, motores reversíveis e irreversíveis, e refrigeradores reversíveis e irreversíveis, ok? Então, a gente mostrou isso aqui, particularmente o que a gente mostrou é que essa integral dessa grandeza aqui, delta Q sobre T, é igual a zero para os ciclos reversíveis, ok? Tanto de motores, motor, quanto para refrigerador, ok? E que ela é negativa para os ciclos irreversíveis, ok? Então, essa aqui é a desigualdade de Clausius. Então, uma vez que a gente mostra essa aqui, a gente pode introduzir a entropia, porque a gente vê aqui que sobre um ciclo, particularmente, a gente vai introduzir a partir do ciclo reversível, ok? Essa grandeza aqui tem alguma coisa que se conserva, ok? Você voltando, ok? Ao mesmo estado, porque é isso, uma integral sobre um ciclo, você volta, você vai do estado 1 para 2, para 3, ok? E no final você volta para 1. E então você tem uma variação dessa grandeza aqui, que vai ser igual a zero. Então, essa aqui parece uma propriedade, né? Então, a gente vai definir essa propriedade como sendo a entropia. Então, qual é a definição dessa entropia? Então, vai ser essa grandeza aqui, delta Q sobre T, para um ciclo reversível, de tal maneira que quando você tem um ciclo, ok, de ds, como você integra isso aqui, vai ser igual a zero, ok? Mas tem que ser um processo... não. Isso tem que ser calculado num processo reversível, e depois, qualquer que seja a maneira que você calcula, ok? Quando você volta, ok, do estado inicial 1 para o estado final igual ao estado inicial, ok? Então, qualquer que seja o processo, reversível ou irreversível, ok? Rev ou irreversível. Tá entendendo? Por quê? Porque é uma propriedade. Então, qualquer que seja a maneira que você vai desse estado, ok, para S e volta, ok? Então,
vai ser igual a zero, é uma propriedade. Então, você pode escrever, por exemplo, todas as propriedades, eu posso escrever aqui du, ok? É igual a zero. Reversível ou irreversível, dH, igual a zero, num ciclo. Rev ou irreversível, rev, irreversível, ok? Porque esse aqui é uma propriedade. Agora, de onde vem esse aqui? É que não é igual a essa aqui, ok? O problema é que se for um ciclo, deixa eu escrever aqui, então se for a integral aqui, ΔQ sobre T, num ciclo irreversível, ok? Irreversível, desculpa, vai ser diferente, ok? Diferente de zero. Inclusive, vai ser positivo, ok? Desculpa, vai ser negativo, ok? Então, isso quer dizer que a definição que é essa da entropia, ok? Mas essa aqui vale ciclo reversível ou reversível, ok? Então, vamos lá. Por enquanto, a gente vai ver para ciclos reversíveis, ok? Então, a gente vê aqui para uma variaçãozinha ds, ok? Então, você está no ciclo, então qualquer posição aqui do ciclo, ok? ds. Então, você pode, se for reversível, A é reversível, e C, por exemplo, e B é reversível aqui, ok? Então, nesse ciclo aqui, então, ds, a cada momento, qualquer processo reversível, você pode inverter, tá certo? Então, você pode dizer que S de 1 para 2, ok? É igual a esse aqui se for reversível, ok? Então, esse aqui é uma variação infinitesimal, esse aqui é um processo, ok? Uma diferença finita. Processo, diferença finita. E esse aqui é uma diferença infinitesimal. Ok? Aqui, para uma substância pura, então a gente, num diagrama TS, então a gente agora, como tem essa propriedade, a gente pode fazer diagramas da temperatura em função da entropia, e aí a gente mostra aqui, então define, pode mostrar, ok? Que aqui, por exemplo, então esse aqui é o L, e esse aqui, desculpa, aqui, é U, que a gente, desculpa, não é U, é S. Aqui o eixo é de entropia. S. E aqui a entropia específica, de kilojoule por quilograma por Kelvin. Então, a gente pode mostrar que dentro dessa parte onde tem coexistência do líquido e do vapor, por exemplo, qualquer transição de fase, então é igual a SL do líquido saturado, mais X, que é o título, ok? Vezes a diferença aqui, SV, vapor saturado, menos SL, líquido saturado, como para todas as propriedades que a gente viu até agora, a energia interna, a entalpia. Variação de entropia, aqui em processos reversíveis, então é muito conveniente mostrar num diagrama TS, ok? Temperatura e entropia, aqui um processo, uma máquina, ok? Então você percorre o ciclo nesse sentido. A gente mostra aqui o primeiro processo sendo isotérmico e o terceiro também isotérmico, então é uma reta horizontal num diagrama TS. E como é reversível, ok? Então a cada momento do ciclo reversível, eu tenho que ds é igual a ΔQ sobre T, ok? Aqui a temperatura está passando de TH para TL, mas se ΔQ é igual a zero, ok? Nesse trecho aqui, nesse processo 2, 3, então não tem variação de entropia, ok? Porque é um processo reversível, ok? Cuidado. Então, a gente é uma reta vertical, reta horizontal, reta vertical no diagrama TS, ok? Então, a gente mostra que essa área total abaixo aqui do processo 1, 2, ok? É o calor transferido da fonte quente. Esse trabalho, essa área abaixo aqui do processo 3, 4 é igual ao calor transferido para a fonte fria, aí é negativo, e então a gente tem que o trabalho, ok? Vai ser essa área aqui, tá certo?
E aqui, a mesma coisa para um refrigerador, ok? Que você tem assim, e a máquina é um ciclo percorrido dessa maneira, ok? Então, visualmente, aqui, a gente vê a eficiência aqui da máquina é W sobre QH, ok? Então, a gente quer aumentar essa fração aqui, dessa área, em relação a essa área total. Então, ou diminuindo aqui TL, ok? Então, se você diminuir TL, você vai ter essa área maior, ou então aumentando TH em relação a TL. Ok. Aqui, eu falei de duas relações termodinâmicas importantes, ok? Que são as relações de Gibbs, que eu simplifiquei aqui. Então, a gente simplesmente começou com ds para processos, ok? Reversíveis. A gente mostra que ds é igual a delta Q sobre T, ok? Reversível. Então, usando esse aqui, é também o fato que a gente tem aqui a entalpia, né? A gente tem também a primeira lei da termodinâmica, então a gente tem du é igual a delta Q menos delta W, ok? A gente trabalha com delta W, que é igual a pressão vezes dV, ok? E a gente tem que a entalpia é igual a energia interna mais PV. Então, a partir dessas relações, a gente deduz essas duas relações de Gibbs e aqui você vê que não tem mais essas grandezas que não são diferenciais, ok? Que são diferenças indefinidas, que são delta Q e delta W, não tem aqui, não tem aqui. Você só tem relações aqui entre propriedades do sistema. Então, a temperatura, a entropia. Aqui eu coloquei grandezas específicas, né? Ou seja, já é dividido pela massa. Propriedades, né? Propriedades específicas, ok? Então, temperatura, entropia específica, energia interna específica, pressão, volume específico, é a mesma coisa aqui, ok? Então, essas duas relações, realmente, elas são, a gente vai usar de todos os lados, ok? São muito importantes. E aí, depois, a gente mostra que para um sólido ou um líquido, ok? Você tem que o volume, particularmente, ok? O sólido e os líquidos, eles são pouco compressíveis, ok? Então, a gente considera que quando você tem um processo, a variação de volume específico vai ser desprezível, coloquei aqui dV igual a zero, mas é desprezível, ok? Considerar, então, que V é considerado constante, e então, quando a gente tem uma variação aqui, S2 menos S1, então a gente vai ter que é du sobre dt, ok? C, SV é igual a CP, é C, é o calor específico, é o mesmo, a volume constante e temperatura constante, porque CP, CV igual a CP, porque é igual a C, ok? Sólido ou líquido, e a gente tem então essa aproximação que vocês podem lembrar. E aqui é um gás ideal que a gente tem, além dessas relações de Gibbs, ok? Então, a gente tem relações de Gibbs mais a equação de estado, ok? Que liga a pressão a essas propriedades, pressão, volume específico e T, através da constante de cada gás, né? Então, aplicando esse aqui, a gente mostra que ds é igual a C P0, ok? dt sobre T, que eu posso relembrar aqui, porque eu vejo as relações. Essa daqui, por exemplo, menos R dP sobre T, sobre P, ok? É igual a CV0, ok? dt sobre T. Pode mostrar esse aqui. Menos R, o CV0 é os volumes, dV sobre V. Então, a gente pode mostrar usando simplesmente essas relações de Gibbs, ok? Relações de Gibbs, mais
a equação de estado para gás ideal, tá certo? A gente chega a essa relação entre uma variação de entropia e uma variação de temperatura, pressão, ou de temperatura e variação de temperatura e variação de volume específico. E aí, quando vai fazer, essa aqui é uma variação infinitesimal, tá certo? E quando a gente vai fazer um processo, vai de 1 para 2, a gente vai integrar essa aqui, ok? Então, integrar ds, integra. E aí tem várias situações, ok? Que são, aqui, eu vou colocar essa. Quando eu vou integrar, então, a gente pode considerar que P é constante, ok? Então, se CP é constante, você vai ter, ok? Você vai ter a integral. Se CP é constante, você pode tirar da integral e você vai obter essa relação. Se CV é constante aqui, você vai poder tirar L da integral, ok? E multiplicar CP pela integral de dt sobre t, tá certo? E aí, se não é constante, então tem várias maneiras de fazer. Eu falei para vocês que vocês podem usar tabelas para CP0, ok? Ou seja, ou calcular em função da temperatura, ok? Se for uma função da temperatura. E também usar essa entropia padrão, ok? Que simplesmente é igual a essa integral aqui de uma temperatura de referência para uma temperatura, a temperatura T2, por exemplo. E aí você mostra, vejam os slides da aula passada, que nesse caso aqui, se você tem CP que depende da temperatura, então você vai fazer aqui que é a entropia padrão na temperatura 2, menos a entropia padrão na temperatura T1, ok? Menos R log de P2 sobre P1. Tá certo? Se CP0 depende da temperatura. E a relação entre CP e CV, ok, estão relacionados através da constante, ok, de gás, e a gente pode usar essa constante aqui, que é a razão entre os dois. Fazendo o exercício, a gente vai ver isso aqui, ok? Então, essas relações são importantes em geral. Eu vou considerar nos exercícios, eu vou considerar CP constante ou CV constante, ok? Ou seja, a gente não vai precisar muito usar essas entropias padrões, ok? Mas não é mais complicado usá-las. Então, saibam usar. Mas eu acho que o melhor é isso, né? E aí você integra e vê o que é constante e o que você precisa tirar da integral, o que você pode tirar da integral. Essa aqui é para um gás ideal, tá certo? E essas relações de Gibbs, elas são gerais, ok? Gás ideal ou não, sempre funciona. Variação de entropia do sistema durante um processo irreversível, o que vai levar à irreversibilidade são vários processos, ok? E particularmente o que a gente vai ter nos processos reais, ok? É quando vai ter variação, vai ter transferência de calor entre dois subsistemas que estão a temperatura. Para ter transferência de calor, tem que ter uma diferença de temperatura. E necessariamente essa aqui vai levar à irreversibilidade, ok? Você não pode rigorosamente ter uma transferência de calor entre dois sistemas que estão à mesma temperatura. Você necessariamente vai ter que ter uma diferença de temperatura entre os dois, e isso leva à irreversibilidade. Então, nesse caso, a gente mostrou que vai aparecer, ok, vai ter geração de entropia, ok? E aí, essa aqui, então, é ligado às irreversibilidades. Então, aqui é transferência de calor, ok? Transferência de calor, ok? Particularmente, essa transferência de calor, ela vai ser a mesma. Você tem um subsistema 1, ok? E você tem um subsistema 2 e você tem troca de calor entre os dois, ok? Então, em termos de transferência de calor, o que é dQ, delta Q, pelo sistema 1 é igual a menos delta Q pelo sistema 2, ok? É transferência de calor. Então, o que transfere para outro é igual a menos, ok? O que exato
sendo transferido no sentido oposto, tá certo? Agora, o que acontece? Então, aqui é para os processos reversíveis, funciona num sentido ou no outro. Agora, esse daqui, realmente, é ligado à irreversibilidade, ok? Irreversibilidade. Ok? Então, esse aqui você não pode aplicar. Tanto é que essa geração aqui de entropia, ela é ou igual a zero ou positiva, ok? Então, se o processo é reversível, ok? Esse termo vai ser igual a zero. Se ele é reversível, vai ser igual a zero. Se ele é irreversível, vai ser positivo, tá certo? Então, esse aqui também é a base da segunda lei, ok? Então, só para fazer um balanço aqui, a gente mostra que agora você tem a partir dessas equações aqui, tá, e aí tem esse termo a mais, mas a partir de todas essas equações, a gente já tem uma maneira de calcular a entropia, calcular os processos, então, que são possíveis e não possíveis. Por exemplo, se você faz tem um exercício, alguém diz que, pronto, tanto trabalho foi gerado por tal sistema entre essas duas temperaturas, e aí, se você chegar à conclusão que isso implica que tem aqui um ΔS gerado que é negativo, então você sabe que esse processo não pode acontecer porque ele não é possível pela segunda lei, ok? Então, é nesse sentido que a segunda lei, ela diz o que pode ser feito e o que não pode, ok? A primeira lei, ela não é suficiente, ela permite processos que a gente nunca vai poder, nunca viu, ok? Mas a segunda lei, ela diz por que você não pode ver, ok? É porque, basicamente, isso leva a uma diminuição de entropia, ok, no universo, e que a gente sabe que não é possível, ok? Então, você pode fazer isso aqui em termos de taxa de variação, ok? Eu vou voltar isso aqui agora mesmo. A equação da entropia, então, vai ser essa. Você tem aqui a variação entre dois estados úmidos, um processo. Você multiplica pela massa, então você vai ter a entropia, a variação de entropia, ok? Aqui é específico e aqui é realmente a entropia do sistema. E aí você integra no processo o calor transferido, a temperatura da transferência, e aí você calcula a entropia gerada, que deve ser positiva ou negativa, ok? Se aqui você fizer a variação total de entropia, você pode ter esse aqui, por exemplo, que é negativo, ok? Essa aqui, total, pode ser negativa. Total, né? Se você tem aqui uma transferência de calor que é negativa, e muito mais negativa do que essa aqui é positiva, você vê que o balanço vai ser negativo. Mas aí não tem problema, é porque para seu sistema vai ser negativo. Mas se você agora fizer a variação total de entropia, essa aqui sendo positivo, essa aqui pode ser negativo, mas se você pegar o seu sistema mais o meio, ou seja, o universo, ok? Então, no balanço, a variação de entropia, ela deve ser positiva ou zero, tá certo? O trabalho perdido, então a gente mostra que essa geração de entropia dentro do sistema, como ela é positiva, ela vai levar a a um trabalho perdido, ou seja, a gente tem aqui na fronteira móvel o que a gente sabe, né? Mas se o processo for irreversível, você vai ter o aparecimento dessa integral, né? Que vai ser o trabalho perdido. Então, o trabalho real que você vai ter num processo sempre vai ser inferior, ok? Ao trabalho ideal que vai ser PDV, ok? Por quê? Porque se esse aqui for nulo, ok? Ou seja, se é reversível, aí você vai ter o trabalho máximo que você pode ter. Mas se tiver irreversibilidade em qualquer sistema real, na verdade, você não vai chegar a ter todo esse trabalho que você quer, ok? Ok, então eu não coloquei aqui slide para marcar a passagem, ok, dessa parte de entropia. Aqui a gente volta à segunda lei, ok? Uma vez que a gente introduziu a entropia,
e falou dos processos reversíveis e irreversíveis. Agora a gente pode também incluir, ok, variação de massa, ok? Tudo que a gente viu, vou voltar aqui a massa de controle, ou seja, quando você não tem variação no sistema, ok? Sistema fechado. Ok? Então, a gente escreveu uma variação de entropia, ok? Num processo qualquer, vai ser igual a essa grandeza aqui, que é transferida, que é o calor transferido, ok? Eu lembro a vocês que esse calor aqui, transferido para o sistema, ok? Vai ser igual a menos o calor transferido, ok? Pelo ambiente, ok? Então, isso aqui vai e volta. Isso é muito conveniente, inclusive, para resolver os problemas, ok? Essa parte de transferência de calor, ela é reversível, vamos dizer. Agora, aqui, a gente tem esse termo aqui, ΔS, gerado, ok? Que é sempre ΔS. Positivo ou zero, ok? Num processo, então, você vai fazer a integral, ok? De um estado 1 a um estado 2, desse daqui, integra, 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 ok? Então, integra ΔQ sobre T e integra essa aqui. E, na verdade, você não tem expressão, ok? De uma maneira geral, você vai calcular essa variação de entropia, você pode calcular uma propriedade, ok? Muitas vezes. Você vai calcular aqui essa integral, ok? Se você conhecer as relações, ok? O que é o calor, ok? A temperatura a cada momento. E isso vai permitir, calculando a variação de entropia e calculando o calor transferido, vai permitir calcular a entropia gerada. Você não tem uma expressão para isso, tá certo? E essa entropia gerada, ok? Fica claro que é uma coisa que pode ser gerado dentro do sistema, ok? Então, é a primeira vez que a gente vê isso. A gente sabe que você não pode, por exemplo, variar a energia, aumentar ou diminuir a energia assim, tá certo? A energia, ela se conserva, você tem as relações de conservação da energia. Aqui não. No balanço final, você pega todo o universo, seu sistema mais o ambiente, e você vai ter uma geração de entropia. E se você pegar o sistema mais o ambiente, você não vai ter variação de energia, ok? Então, essa é a diferença entre a energia, uma das diferenças entre a energia e a entropia. Taxa de variação, então, você faz esse ds agora por unidade de tempo, ok? E aí você escreve que é a soma dessa taxa de transferência de calor à temperatura da transferência, mais a taxa de geração, ok? De entropia, ok? Então, Q, o que a gente chama de Q ponto, é delta Q sobre delta T, ok? Vamos colocar aqui dt, ok? E S ponto, ok? É também delta S gerado. Sobre esse intervalo de tempo aqui. Okay. Então, eu vou fazer aqui um exemplo, mas que ainda não é com um volume de controle, ainda é massa de controle, ok? Mas eu achei interessante para visualizar esses no controle. Visualizar, ok? Manipular um pouquinho essa noção de entropia, ok? Então, eu vou fazer... É um exemplo do Borgnac, ok? Borgnac. Então, a gente tem uma casa aqui e a gente vai, então, estudar. Talvez tenha problemas desse tipo na lista, não me lembro. A gente tem um ambiente aqui que vai ser a casa que você quer manter a 21 graus Celsius quando fora a temperatura é menor. Eu não sei qual é a temperatura fora, mas eu sei que no solo ela é de 8 graus Celsius. Então, eu vou fazer uma bomba, ok?
Então, é BC para bomba de calor, ok? Bomba de calor. E a bomba de calor é como um refrigerador, mas aqui você não quer resfriar o solo. Aqui é um reservatório, tá certo? Então, solo é um reservatório. Você não vai mudar, ok? Com essa transferência de calor que você faz, você não vai mudar a temperatura do solo, porque a massa desse solo, lembram, é muito grande. Então, você transfere calor sem mudar a temperatura. Então, é um reservatório. É a definição do reservatório. Você transfere calor sem mudar a temperatura dele. Ok? E então, você vai transferir calor desse reservatório, ok? A taxa vai ser QL ponto, ok? Ou seja, dQL, QL ponto, é igual a delta QL sobre dt, ok? Ou seja, vai ser watt kilowatt, ok? Você tem aqui a sua bomba de calor e você vai transferir, ok? Calor que você obteve dessa fonte aqui para a casa, ok? Então, isso é uma bomba de calor. Um refrigerador, você quer diminuir a temperatura aqui, ok? Da sua fonte fria. Ok, então, o que a gente tem é que é um fluido de trabalho, que é o R410A, que está nas tabelas, na tabela B, mas a gente não precisa aqui. Tabela B, não sei o quê. Ok? Mas a gente não vai precisar os detalhes dessa aqui, ok? Tudo que a gente sabe é que esse reservatório, ele pega calor daqui e transfere, ok? Para o ambiente. Então, aqui 8 graus, aqui 21. Só que, só para lembrar para vocês, ele não pode fazer isso, ok? Então, eu vou colocar aqui uma escala de temperatura. Então, você tem a temperatura alta aqui, ok? E a gente vai ter temperaturas que são intermediárias, ok? Então, aqui, para ter transferência de calor, daqui para cá, tem que ter uma diferença tem que ter uma diferença de temperatura entre esses dois. Você não tem transferência de calor se você tiver a mesma temperatura. Então, essa temperatura aqui, ok? Na entrada, vamos dizer, se eu pegar como volume de controle aqui minha bomba de calor, ok? Que está desenhada aqui, então, eu vou ter que ter uma temperatura aqui que é menor do que a temperatura aqui, senão não vai ter transferência de calor, ok? Então, essa tem que ser maior, essa tem que ser maior do que aqui. Então, dizem que aqui o fluido está em menos 10 graus Celsius, ok? Então, vai ser a temperatura mais baixa que a gente vai ter, ok? Menos 10 graus Celsius. O que notei aqui mas um exemplo dessa tradução aqui em português, que você tem uma baixa temperatura de 10 graus. Não é 10 graus, obviamente, porque aqui seria maior do que aqui. Se tiver transferência de calor entre isso e isso, ok? Vai ser no outro sentido. Então, é menos 10 graus Celsius, ok? E aqui você tem o solo, que vai ser 8, ok? 8 graus Celsius. Aqui você vai querer transferir a 21. Então, aqui você pode ter transferência de calor de 8 para menos 10, ok? E aqui a gente vai ter uma temperatura, ok? Essa aqui vai ser a bomba de calor. Você vai ter uma temperatura aqui de 21, ok? E aqui, desculpa, T em graus Celsius. E aqui que vai ser 50. Por que precisa de 50 aqui? Porque para transferir daqui para cá, você tem que ter uma diferença de temperatura, ok? Então, do mais quente para o mais frio. Então, aqui tem que ser maior que 21 graus, ok? E aí dizem que é 50, ok? Então, a gente vai chamar isso aqui. E aí você vai ter transferência de calor, ok? Daqui para lá, né? Que é muito H. De 50 para 21 e de 8 para menos 10, ok?
Então, a gente vai fazer o exercício usando esses valores, ok? Então, está feito no livro, mas eu queria insistir um pouquinho. Você escreve a equação da entropia. Primeiro, a gente vai fazer como sugerido nesse exercício, ok? Você tem o sistema, você tem 3 sistemas, ok? A gente poderia ter um só, que seria aqui, diretamente o ambiente a temperatura 21, ok? E o A8, a gente poderia fazer assim também. Deixa eu colocar, adicionar aqui uma. Ok? Você vai dizer, aqui eu tenho TH igual a 21 graus Celsius. Aqui eu vou escrever TL, que é igual a 8 graus Celsius. Eu tenho aqui minha máquina, ok? Que funciona como uma bomba de calor, ok? Então ela funciona assim. E aí ela vai pegar aqui Q L e ela vai transferir aqui Q ponto H, ok? Então aqui a gente teria, e aí a gente vai ter que fornecer trabalho, obviamente, a ela, né? W ponto. Ok? A gente está falando em termos de taxa. Pode fazer esse aqui, ok? Mas o que está sugerido no exercício é de fazer separando em 3 sistemas, na verdade, ok? Então a gente vai ter aqui o sistema aqui, a TH igual a 21 graus Celsius. Aqui a gente vai ter um sistemazinho com T, que eu vou chamar de T alta, igual a 50 graus Celsius, ok? Aqui eu vou ter um reservatório, que eu vou chamar de T baixa, que é igual a menos 10, ok? Então, essa aqui é a bomba de calor, ok? E aqui, T L igual a 8 graus Celsius, ok? Que vai ser o solo, a casa, e aqui tem a bomba de calor. Então, aqui a gente tem transferência, Q.L, transfere esse Q.L aqui, e aqui a gente vai ter Q.L. Então, tem uma transferência de calor aqui, Q.H, ok? Então, vamos dividir esse sistema nesses 3 volumes, ok? Esses três volumes de controle. Então, vamos começar pelo que chama de volume de controle BC, ok? Então, nas fronteiras desse volume de controle, a gente tem a temperatura, que a gente chama de baixa, e a temperatura que a gente chama de alta, entre menos 10 e mais 50, tá bom? É esse daqui, entre menos 10 e mais 50. Então, vamos lá. A bomba de calor, volume de controle BC. Então, a gente escreve a equação de entropia. Sim, e é dito que é em regime permanente, ok? Regime permanente quer dizer que não tem variação. Você tem uma taxa, obviamente que as coisas estão acontecendo, não é que está tudo parado. Você está transferindo o calor, mas uma taxa que é tal, ok? Que não tem variação de energia nesse volume, não tem variação de energia aqui, nem aqui, tá? Nem de entropia. Deixa eu ver aqui. E a cada momento tem a mesma, você tem uma taxa de ok, então vamos escrever isso aqui, ok? Então, a gente vai ter que a variação de entropia, ok, é zero, ok? ds sobre dt igual a zero, porque está no regime permanente. Aí a gente vai escrever aqui a equação de entropia. Essa aqui é igual a zero, é porque no regime permanente. Mas é o quê? É taxa de transferência Q.L, ok? Dividido pela temperatura baixa, menos QH sobre a temperatura alta, ok? Mais a entropia, a taxa de geração de entropia no volume BC, ok? Então, essa taxa de entropia, que é o que eu quero calcular, é isso que a gente quer calcular, desculpa, ok? A questão aqui é, o que queremos obter é a geração de entropia associada à operação da bomba de calor para o caso de regime permanente, ok? Então, é essa que a gente quer calcular. Então, a gente vai somar nos 3 volumes de controle. Então, a gente quer calcular isso aqui para começar, ok? Então, vai ser igual, já que esse termo aqui é nulo, então vai ser igual a QH sobre Q ponto alta, Q ponto H sobre T alta, menos Q ponto L sobre T baixa, ok?
E essa aqui é a bomba de calor, ok? Que opera entre essas duas temperaturas, T baixa e T alta, ok? Então, qual é QH? Qual é QL? Então, tem dados, ok? A gente conhece as temperaturas aqui, T baixa menos 10, T alta 50, tá bom? Que são as temperaturas entre as quais a bomba de calor opera, tá bom? Então, o coeficiente de desempenho é dado no problema, é 4, ok? Então, a definição do coeficiente de desempenho para uma bomba de calor, ok? É o que você quer, então o que você quer aqui é transferir, ok? Ter a maior taxa possível de transferência de calor para a casa, né? Ou seja, o QH. Então, é QH sobre W ponto, o trabalho que você tem que fornecer, e isso permite, como a gente conhece 4, como a gente conhece o trabalho, é dado também, né? Você sabe o que gasta na tomada, você está gastando, a potência elétrica consumida é 10 kW, ok? Então, W ponto é 10 kW, ou seja, 10 kJ por segundo, ok? E o coeficiente de desempenho é 4, tá bom? Então, com isso, a gente calcula QH, né? Porque a única incógnita aqui, a gente conhece essa aqui, conhece? Então, deduz que é 4 vezes essa taxa aqui de trabalho fornecido, aqui um trabalho elétrico, ok? Mas tanto faz, é isso que a gente está. É uma potência elétrica, né? 40 kW, ok? Isso é Q.H. Então, depois a gente aplica a primeira lei, que QH menos Q.H menos Q.L igual a taxa de trabalho. Então, a gente obtém que Q.L é igual a 30 kW, ok? E a gente calcula, então, a entropia gerada nesse volume de controle da bomba de calor que trabalha entre as temperaturas de menos 10 e mais 50, ok? A gente encontra que é 9,8 watt por Kelvin, ok? Cuidado aqui de pensar em colocar em Kelvin, obviamente. Você não vai colocar a temperatura em graus Celsius, ok? Depois, o volume de controle VC1. Então, se vocês podem olhar aqui, VC1 é esse daqui, ou seja, entre o solo e a entrada fria, vamos dizer, da bomba de calor, ok? Então, entre o solo aqui, então essa transferência aqui que ocorre entre o solo e a bomba de calor, ok? Que é o QL, Q.L que é transferido. Então, bomba de calor, agora VC1, ok? Então, vai trabalhar entre T low, que é 8 graus, ok? E T baixa, que é menos 10, ok? Deixa eu escrever aqui. É menos 10, ok? E aqui é 8 graus Celsius, ok? Então, a mesma coisa, a equação de entropia. Então, como é regime permanente, ela não varia, ok? Por a taxa, né? Então, você vai ter QL sobre TL, ok? Q.L. Então, você vai transferir esse mesmo Q.L daqui para cá, tá certo? Nesse volume de controle. Então, você vai ter a transferência à temperatura TL, ok? Menos a transferência à temperatura T baixa, ok? E aí você vai ter a geração de entropia nesse volume. Então, você calcula, agora você tem tudo. Você tem as temperaturas, você tem Q.L e você calcula que é 7,3 watt por Kelvin, ok? Temperaturas em Kelvin, aqui é o mesmo calor, ok? É uma maneira de descrever o sistema, ok? Não tem máquina aqui. Tudo que ela faz, ok? É transferir esse calor, ok? Daqui para lá. Não tem. É uma maneira de calcular, ok? Sistema, volume de controle, VC2. Aqui é entre a saída da bomba de calor e a casa, a mesma coisa. T alta é igual a 50 graus, ok? T baixa, e que TH, na verdade, TH que é 21, ok? Então, a gente vai ter transferência de calor entre os dois. E por que que a gente faz isso aqui? Você vê aqui, é a mesma
é a mesma, como dizer, transferência de calor, ou seja, a gente está transferindo o calor daqui para cá, 100%, mas a gente vai ter geração aqui de entropia, ok? Que a gente calcula usando essas mesmas equações, só que agora acontece entre duas temperaturas diferentes, ok? E aí você calcula, você vai obter 12,2. Quando você vai somar os três termos que a gente obteve, no volume de controle 1, na bomba de calor e no volume de controle 2, ok? Soma 7,3, 9,8 e esse último 12,2, ok? Você vai obter que é 29,3 watts por Kelvin, ok? Está correto, ok? E aqui o que eu fiz é reescrever as expressões aqui, como que a gente obteve no volume 1. No volume 1 foi entre a temperatura baixa, ok? Entre o solo e a bomba. Esse termo daqui, tá certo? Depois, no volume, entre alta e baixa aqui, esse aqui foi na bomba, ok? E esse daqui no volume 2, entre a bomba e a casa, ok? Aí você escreve os termos e você vê que esse Q.L sobre T baixa, e aqui eles têm o mesmo termo com sinal menos, então se cancela. Aqui você tem Q.H sobre T alta, menos Q.H sobre T alta. E aí você fica com somente esses dois termos, ok? Que são exatamente, ok? Q.H sobre TH, ok? Que são exatamente esses dois termos que você teria aqui, ok? Como eu falei, você tem a bomba, então vamos escrever aqui. ds sobre dt igual a zero. Ok? É igual, o trabalho aqui. Você vai ter Q ponto H sobre deixa eu ver aqui os sinais. É um sobre TH menos Q ponto L sobre TL, ok? Mais a entropia gerada, né? Mais S ponto gerado com todo o problema, ok? Esse aqui é só, pronto, a troca de calor, só que aqui eu acho que é menos que H, mais que... Okay? E aí você calcula, então você vê que a sua entropia gerada é exatamente esse termo que a gente obtém aqui, ok? Então, a gente reencontra, ok, o mesmo resultado. Então, por que eu acho que é importante esse problema? Para mostrar, a gente poderia ter feito, como eu falei, logo no início. E aí a gente calcula que no processo, ok, foi gerada essa entropia, ok, no sistema, a essa taxa de 29,3 watt por Kelvin, ok? Então, você deixa esse bicho trabalhar, ok, o dia todo. Então, por segundo, então você tem a geração de entropia, a taxa de 29,3 kJ por segundo, ok? Por Kelvin, tá certo? Mas aqui, quando você faz o detalhe, você divide o volume, você permite saber onde foi gerada essa entropia, ok? Então, nessa parte aqui, gerou, eu não sei se está na ordem, não me lembro, uma parte, outra parte, então você sabe exatamente o que se deve essa geração de entropia, e isso permite, inclusive, se você quiser, otimizar o sistema. Ok, então, vamos lá agora para a última parte, okay, que é, mas que vai ser bem rápida, porque quando agora a gente pega um volume de controle, tem um exemplo aqui, que é do Borgnac, eu vou escrever aqui, porque eu peguei essa imagem do Borgnac. Você tem um sistema um pouquinho mais complexo, ok? Você tem um certo reservatório, ok? Onde você vai ter troca de calor, ok? Então, muitas vezes é assim que se faz, né? Você vai
ter troca de calor numa parte do sistema e vai ter realização de trabalho em outra, ok? Então, aqui, troca de calor, trabalho aqui, só que você está, tem massa entrando, há uma taxa M.E, ok? Então, eu vou escrever aqui, M.E é igual a DME sobre dt, ok? Em quilograma por segundo, tá certo? Aí, essa massa entra, tem uma certa quantidade que entra por unidade de tempo, e tem também uma certa quantidade que sai por unidade de tempo. A massa que sai, ok? A cada segundo é ms, tá certo? Também em quilograma por segundo, ok? Então, aqui, transferência de calor, aqui, trabalho e massa entrando e saindo. Então, a gente pega aqui a nossa superfície de controle aqui, esse pontilhado, ok? Então, essa é a superfície de controle e dentro, então, a gente tem o nosso volume de controle, ok? Então, é toda essa massa que está num dado momento dentro, ok, do reservatório, mais esse cilindro pistão, ok? Sabendo que entra e sai a cada momento, ok? Então, quando a gente viu a primeira lei para volume de controle, a gente teve que levar em conta duas coisas aqui. A energia, porque a primeira lei é uma lei de conservação da energia, ok? Então, a gente tem que levar duas formas de variação de energia que estão embutidas no fato de massa entrar e massa sair a cada momento. A primeira é que a própria massa, ela tem uma certa energia, tem energia interna, ok? Particularmente, e também tem energia na forma de trabalho, porque tem que fornecer trabalho para essa massa entrar e tem que fornecer, o sistema precisa fornecer trabalho para ela sair, ok? Então, a gente teve que adicionar aos termos da primeira lei, ok? Para a massa de controle, a gente teve que adicionar o trabalho de fluxo, ou seja, esse trabalho realizado sobre o sistema para essa massa entrar e pelo sistema para essa massa sair, e também a energia interna, essencialmente, transportada por essa matéria. Poderia ter também energia cinética e potencial, mas a gente despreza em geral, tá certo? Aqui é muito mais simples, porque aqui, tudo que a gente vai... Como aqui não é uma equação de conservação da energia, ok? A gente está aqui com... Não é uma equação de conservação da entropia. A entropia não é conservada, tá certo? Então, inclusive, tem geração, pode ter geração de entropia. Então, a essa equação de entropia para a massa de controle, a gente vai ter que adicionar a entropia trazida pela massa que entra, menos a entropia levada pela entropia que sai. É muito mais simples, só tem dois termos a mais, ok, de entropia. Então, a gente escreve aqui a variação, ok, a taxa de variação. Quando é volume de controle, a gente usa muito mais o que a taxa de variação, porque a gente vai entrar massa a uma certa taxa, sair massa a uma certa taxa, ok? Então, a taxa de variação da entropia no volume de controle, agora, então vai ser, além desses termos aqui que a gente tem, ok? Se essa aqui é igual a zero, essa aqui é igual a zero também. Então, essa aqui é para massa de controle, ok? Massa de controle. A gente tem, aqui tem uma soma, porque você pode ter transferências em várias posições, né? A várias temperaturas em várias partes do sistema, tá certo? Aqui, então, a gente vai ter seria zero, seria só isso se isso aqui fosse igual a zero. A gente vai ter, então, a taxa de entrada de entropia menos o que sai de entropia, ok? A taxa de saída de entropia. Então, soma, ok? Tudo que entra com a taxa com M.E e tudo que sai com a taxa M.S, ok? Então, com isso fica muito mais simples. Se a gente tem aqui, eu vou falar do regime permanente, essencialmente, ok? O regime transitório, o regime transiente é simplesmente quando esse aqui não é igual a zero. No regime permanente, você vai ter que essa taxa de variação da entropia é constante, atinge
regime onde ela não muda mais, ok? Sob a ação das variações de entropia. Então, você vai, para chegar a esse regime permanente, então, é quando você tem tudo isso, ok? A soma, ok? Todos os termos aqui igual a zero, você faz isso, menos isso, mais isso, igual a zero, e você obtém, então, uma relação que a taxa de saída da entrada, menos a taxa de entrada da entropia, ok? É igual à taxa de troca de trabalho, de calor, desculpa, taxa de troca de calor à temperatura, o que ela ocorre, ou seja, é a taxa de variação da entropia na forma de calor, ok, devido à transferência de calor, mais essa que é gerada, ok, devido a todos esses processos irreversíveis que acontecem no sistema, ok? Então, fica simplificado se você tiver uma entrada só, uma saída só, como é aqui o caso dessa figura, você tem uma entrada, uma saída, ok? Mas quando você vai misturar, depois a gente vai ter misturas, né, você vai fazer química, você vai fazer materiais, então você vai ter eventualmente uma saída só, mas você vai ter várias entradas de reagentes e uma saída de produtos, por exemplo, ok? Então, uma entrada, uma saída, você tem que a taxa. Aí você escreve a equação de continuidade, né? Essa aqui a gente já viu para a primeira lei, então você tem que você tem a equação primeiro, quando você tem um regime permanente assim, então você coloca aqui a equação de continuidade. Que é uma equação de conservação da massa, continuidade, ok? Então, se você está num regime permanente, o que sai por unidade de tempo, o que entra por unidade de tempo, sai por unidade de tempo, ok? Deixa eu botar um pouquinho mais aqui. Equação de continuidade, o que sai por unidade de tempo é igual ao que entra por unidade de tempo. A rigor, eu vou colocar aqui a soma, né? M.S é igual a soma de tudo que entra, ok? E se você tiver uma entrada e uma saída, aqui eu não posso dizer que você pode ter várias taxas, né? Então, se você tiver uma entrada e uma saída, você escreve que M.S é igual a M.E é igual a M. Ok? É a mesma coisa. Então, a equação de continuidade, depois você escreve a equação de energia. Equação de energia, que é a primeira lei, né? Então, você escreve que du sobre dt é igual a zero, ok? E aí você soma, eu não tenho ela aqui, e aí você escreve depois a equação de entropia. Que é que ds sobre dt, ok? Sobre no volume de controle, aqui também no volume de controle, ok? É igual a zero, ok? Então, ds sobre dt é igual a zero, no caso de uma entrada e uma saída, se traduz para por aqui são as entropias específicas, você multiplica pela massa, a taxa, ok? Então, aqui você tem a taxa de variação de entropia, ok? Entre a saída e a entrada. Cuidado que aqui não é um processo, ok? Basicamente vai ser ciclo. Né? E aí você tem aqui Q.VC sobre T, ok? Sobe na superfície de controle. Essa aqui é na superfície de controle, ok? Então, essa aqui particularmente, devido à troca de calor, você lembra sempre que o sistema ganha, o ambiente perde, e vice-versa. E essa aqui é devido às irreversibilidades, ok? A taxa de variação de entropia. Então, você divide, essa aqui é uma taxa, tem alguma coisa errada aqui. Aqui você tem a taxa de variação, você divide pela taxa de
por M, ok? Então, você vai ter aqui QVC, ok? Então, tem aqui também, né? Aqui você não tem mais taxa, ok? Aqui você tem toda o S gerado, onde você tem que S, vou escrever aqui, S ponto gerado, aqui, é igual a M ponto S gerado, tá certo? Então, esse aqui é específico, ok? E aí, então, relativamente lógico, tudo que vocês têm que saber é realmente mais do que fórmulas, ok? Tem muitas fórmulas, e rapidamente vai perdendo o sentido se você não se concentra no significado, ok, de cada termo. Então, você tem que entender o que é essa entropia, entender que ela pode ser gerada dentro de um sistema, ok? Ela não pode sumir, ok, de um sistema, não vai ter uma entropia gerada negativa, ok? Você pode ter variação de entropia positiva ou negativa quando é devido à troca de calor. Então, você troca calor de um sistema para outro. Então, do ambiente para o sistema é positivo, isso quer dizer que do sistema para o ambiente é negativo, ok? Então, isso aqui não tem problema. O fato é que quando você faz o balanço, ok, de todo o universo, ou seja, do sistema que você está estudando, mais o ambiente, você vai ter que as trocas de calor, ok, ou seja, a entropia que é criada pelas trocas de calor, então essas contribuições, elas se cancelam, porque o que um ganha, o outro perde, ok? A mesma temperatura, enquanto que a entropia gerada, particularmente devido a diferenças de temperatura que necessariamente ocorrem, porque você não tem troca de calor se não tiver diferença de temperatura, então essa entropia gerada, ela só faz aumentar, ok? Então, a entropia do universo está sempre aumentando, não diminui não, ok?